capítulo 41 do livro do profeta Ezequiel. Vai dizer assim: E levou-me então ao templo e mediu os pilares, sendo que a largura era de 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro, a qual era a largura do tabernáculo. E a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta de 5 côvados de um lado e 5 do outro. E mediu também o seu comprimento 40 côvados, e a largura 20 côvados. E ele passou para o interior e mediu cada pilar da porta 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Mediu também o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo e me disse: Este é o Santo dos Santos. Depois mediu a parede da casa 6 côvados e a largura das câmeras laterais 4 côvados em volta de toda a casa. E as câmaras eram laterais e estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede da casa ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nela e não fossem introduzidas na parede da casa. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol da casa subia muito alto ao redor da casa, e por isso a casa tinha mais largura para cima, e da câmara baixa se subia mais alta pela do meio. E olhei para a altura da casa ao redor, os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto à casa. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todos os lados ao redor da casa. As entradas de cada câmara lateral estavam voltadas para o espaço vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do espaço vazio era de 5 côvados por todo o redor. E o edifício que estava diante do espaço aberto, do lado do ocidente, era de 70 côvados de largura, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e de 90 côvados do seu comprimento. E então mediu a casa 100 côvados de comprimento, e o espaço aberto e o edifício, bem como as suas paredes, de 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do espaço aberto para o oriente era de 100 côvados de uma e de outra parte. E mediu também o comprimento do edifício que estava diante do espaço aberto que havia detrás dele, e as câmaras de um e de outro lado, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias nos 3 andares em redor dos 3. Defronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. Em cima da porta e até na casa, na sua parte de dentro e de fora, e por toda a parede em redor, por dentro e por de fora, tomou as medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. E um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa ao redor. Desde o chão até na parte de cima da entrada estavam feitos querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e na parte da frente do santuário era a aparência de uma como a aparência da outra. A altura do altar de madeira era de 3 côvados, e o seu comprimento de 2 côvados,
e tinha os seus cantos e o seu fundamento, e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está diante da face do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas, e em cada porta havia 2 batentes que viravam, 2 batentes para uma porta e 2 batentes para outra. E nas portas do templo foram lavrados querubins e palmeiras, assim como estavam feitos nas paredes, e havia uma grossa trave de madeira sobre a parte dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, e também nas câmaras da casa e nas grossas traves. O capítulo 41 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre cada detalhe da casa do Senhor. Vai falar sobre o detalhe de cada canto, de cada altura, de cada comprimento, de cada porta, porque o Senhor é perfeito no que faz. No versículo 4, Ezequiel ouve a voz de Deus dizendo: este é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar onde a Arca da Aliança era guardada no tabernáculo. E as dimensões dela eram 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, o que representa o lugar santíssimo. O que guardava-se na arca eram os mandamentos do Senhor. Quando nós entendemos os mandamentos do Senhor, nós compreendemos a perfeição de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós compreendemos os mandamentos do Senhor e aceitamos eles no nosso coração, nós compreendemos que a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a casa de Israel, ela foi totalmente configurada, alicerçada pela palavra de Deus. Significa a força e o poder do Senhor. E esses detalhes sobre o templo diz muito também sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que sonda a nossa casa, e a nossa casa é o nosso coração. E diante do nosso coração, nós precisamos demonstrar ao Senhor o que nós queremos. Precisamos demonstrar ao Senhor aquilo que representa a nossa vida. Porque se estamos fora da idolatria, se estamos buscando cumprir os mandamentos, renunciando muitas coisas que para nós poderia ser viável, porque estamos na terra. Mas como somos separados do Senhor, somos revestidos da santidade de Deus. E para que nós sejamos revestidos da santidade, nós precisamos desejar cumprir os mandamentos. Nós precisamos estar desejosos para estar diante do Senhor. E Ezequiel, ele escreveu tudo o que ele via. Ele escreveu cada detalhe sobre a maneira de cada palmeira, dos querubins. O revestimento da madeira estava adornado com querubins e palmeiras. A madeira indica a humanidade. A madeira indica as nossas vidas sendo moldadas pelo Senhor. E os querubins significam a santidade. As palmeiras indicando que a maldição da terra e do homem será tirada, e com a harmonia
prevalecerá no repouso. Porque a maldição do homem na terra se deve ao pecado geracional, ao pecado que nós não conseguimos administrar nas nossas vidas. Talvez o seu pai, a sua mãe praticou algum pecado e levantou a ira de Deus. E diante dessa ira de Deus, o Senhor, Ele visita as nossas vidas. Porque aonde os nossos pais tropeçaram, a facilidade de nós também tropeçarmos é muito grande. Porque nós não tivemos exemplo. Porque nós não tivemos uma referência. E as maiores referências que nós temos são os nossos pais. Mas se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos a palavra de Deus, o Senhor, Ele vai nos ensinando através da ministração dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos, através da palavra de vitória. E nós vamos colecionando esses ensinamentos, guardando-os no nosso coração. E quando nós guardamos todas essas passagens bíblicas no nosso coração, nós vamos compreendendo a mão de Deus. Nós vamos compreendendo como Deus é perfeito, como Deus faz o sobrenatural acontecer. Porque para nós humanos pecaminosos, porque a nossa carne é pecadora, a nossa carne peca, a nossa carne ela é gerada pelo pecado. Mas quando nós entendemos e compreendemos a grandeza do nosso Deus, quando nós compreendemos a voz do nosso Senhor, quando nós somos instruídos pela voz de Deus, pela grandeza de Deus, nós sabemos que toda maldição ela será eliminada, porque nós precisamos viver em repouso, e o repouso da alma está na quebra das maldições da nossa vida. Em eliminar tudo aquilo que não faz parte do propósito de Deus para nós. Porque as áreas onde nós fomos mais machucados e mais feridos é a área onde Deus quer trabalhar. É a área onde Deus quer movimentar nas nossas vidas. E por isso nós precisamos estar dispostos, por isso nós precisamos estar atentos para fazer com que a obra de Deus seja completa nas nossas vidas. E foi diante dessa passagem de Ezequiel, onde ele visualizou tudo aquilo que Deus entregou para ele e expôs para nós através de uma carta, para que possamos saber que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Toda maldição Deus transformará em bênção. Então fique firme, continue. Esteja preparado, porque o Senhor, Ele vai movimentar as águas. O Senhor, Ele vai mover de forma sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele é Deus do sobrenatural. Que você seja edificado, edificada por essa palavra de bênção e unção. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.